Olá, criaturas maravilhosas! Tudo jóia com vocês? Todo mundo se cuidando? Que alegria estar aqui com vocês de novo. Queridos, recebi tantos e-mails. Beth, cadê a aula de células-tronco e clonagem? Ela está aqui. Fica feliz? Ontem eu tive um pequeno problema de logística porque é fato, professor não pode varrer a casa. Dá BO na coluna, acompanhado com a idade avançada. Então agradeço por vocês terem esperado ansiosamente por eu postar a aula de hoje, que vai ser com o mesmo carinho de sempre. Aliás, andei vendo lá no Facebook um monte de gente descendo pau no ECE. Não vamos deixar isso acontecer com a gente não, vamos fazer a nossa aula ser maravilhosa, pode ser? Pode ser? Hã? Então, também queria agradecer pra caramba um monte de e-mail que eu recebi de feedback daquela primeira aula que nós fizemos, show de bola, um monte de gente me ajudando a professora Raquel, ou seja, a gente vai aprender, eu prometo que até a sexta aula vai dar certo, tá? Mas a gente tá se esforçando. E queria agora chamar você, Luciano, que me mandou aquele e-mail ontem à noite. Luciano, é muito difícil alguém me deixar fora do prumo, né? Porque eu sou uma pessoa inabalável. Mas o seu e-mail ontem conseguiu me deixar numa emoção tão grande que eu chorei de verdade. Hoje de manhã, a hora que eu levantei, ainda tava com o meu olho assim, tudo... Sabe quando você chora por causa do crush? Então, eu tava assim por causa do seu e-mail. Então, Luciano, eu queria te agradecer muito o que você escreveu. E, olha no meu olho. Dizer pra você que você vai ser um neurocientista melhor do que eu. Eu tenho certeza absoluta. Todo mundo que vai vencer nessa vida vai ter que ter muito foco e disciplina. E você já sabe que você tem. Tá? Conta comigo, meu querido. Eu emocionei de verdade. Só de eu lembrar, eu já tô ficando emocionada. Mas, vamos lá. Meus queridos, vamos então para a bendita da aula de célula-tronco e clonagem, que eu sei que vocês estavam clamando, né? Aquela alegria de ver a professora Beth, uma felicidade de ver a professora Beth. Então, meus anjos da minha vida, vamos lá para a nossa aulinha de células-tronco e clonagem. Então, agora eu vou ficar pequenininha aí do lado de vocês. Deixa eu ver qual que fica. Assim fica melhor, ó. Aí você consegue me ver, eu na minha biblioteca, né? Tudo bem bonito, tudo sensacional, né? Então, meus queridos, a primeira coisa que a gente tem que falar quando começa, né, essa aula de célula-tronco, já que afinal de contas é ciência e tecnologia, né? A gente tem que lembrar que essas bonitinhas dessas células-tronco, elas acabam dando origem a todos os órgãos, tô me ajeitando ainda aqui, tá? Elas dão origem a todos os órgãos, todos os tecidos do nosso corpo. E uma coisa que é sensacional dessas coleguinhas nossas é que elas têm uma capacidade única de se renovar. Né? Elas mandam nelas, elas são maravilhosas. Né? E uma outra característica, então assim, se ela se renova, ela tem a competência de originar qualquer célula no seu organismo. Pensa se não é uma coisa sensacional. Melhor que isso só não existe, né? Então, se ela pode se diferenciar em qualquer tipo celular, você já de cara você falou, pá, então ela deve ter alguma característica. Ela não é, então, ela é desdiferenciada. Coitadinha. A célula-tronco, ela ainda naquele estágio dela, ela não sabe quem ela é, então ela acaba sendo uma Maria vai com as outras, né? Então, se você coloca a célula-tronco lá, que não tem diferenciação, num tecido cardíaco, ela vai olhar e falar, ui, quem é você? Ah, eu sou um cardiomiócito. Aí ela, e você, quem é? Aí eu sou outro cardiomiócito. E você, quem é? Cardiomiócito. Eba, Shazam, vou virar cardiomiócito também.
É claro que existe uma série de moléculas, substâncias químicas, mediadores para que essa transformação ocorra, obviamente. Mas essa capacidade dela reconhecer e se transformar naquele tecido, né, daquele órgão específico, faz com que elas sejam realmente tão estudadas e tão importantes quando a gente fala da ciência mesmo, né? Então, se ela tem essa capacidade de renovação, pensa qual a importância dela e como ela é importante para processos particularmente envolvidos com regeneração de um tecido, por exemplo, que sofreu uma lesão, né? Uma isquemia cardíaca, por exemplo, uma alteração, sei lá, uma secção de medula, alguma doença, por exemplo, uma doença degenerativa, né? Até, por que não, o próprio envelhecimento natural. Então, quando essas células troncos elas começaram a ser estudadas, né, o que a gente observava é que teve um boom na ciência e aí todo mundo queria estudar as coitadinhas das CTs. Então, a partir de agora, a célula tronco a gente vai falar CT, tá certo? Todo mundo queria estudar CT porque achava que ia ser o quê? A salvação da pátria. Mas como tudo na ciência não é assim tão fácil, é claro que a gente que é cientista, que trabalha com célula, com CT, a gente bate a cabeça até hoje, né? Não tem muito jeito, né? É o que acontece. Deixa eu ver aqui. Tá, eu tô bem aqui na janelinha, né? Então, pessoal, as CTs nossas, elas são maravilhosas. Por quê? Porque elas ainda aparecem na fase embrionária. Né? Lembra quando você estudou embriologia em alguma matéria aí? Do BCT, sei lá, se você é do BCH, pegou uma disciplina também, né? Que a bio dá. Então, elas acabam aparecendo durante a tua fase embrionária. E o que era embrionária mesmo? Ó, lembra, teu pai veio com a sua mãe, aquele amor, nasceu quem? Você. Então, desde que você é aquela bola chamada zigoto, cara, você já é uma célula tronco ali, tem um monte ali, né? O que a gente observa, e aí nós vamos discutir isso na aula, já que o nosso foco é bioética, é o quanto ético seria a gente utilizar e até quando, na verdade, que aquele embrião que é formado, ele pode oferecer realmente células tronco, e aí vocês vão ver que elas têm umas classificações exatamente por conta disso, né? Então, pessoal, depois que você vira esse adulto, essa pessoa, essa criatura maravilhosa que você é agora, acredite, alguns órgãos teus, tecidos, eles também possuem uma quantidade limitada de células tronco, exatamente por essa característica dela de renovação. Tá? Então, isso é extremamente importante. Se você parar para pensar que a gente, quando sai lá da barriga da sua mãe, se você para de chupinhar sua mãe, né? Você já não é mais embrião, certo? Você vem a esse mundo, você é um nenezinho que parou de chupinhar a tua mãe e agora você vai ter que se virar sozinho, vai ter que respirar sozinho, viu, meu filho? Vai ter que fazer cocô sozinho, chorar, aquelas coisas todas, né, que neném gosta de fazer. Quer dizer, já não tô falando de coisa embrionária, eu tô falando agora coisa o quê? Que já tá aqui no mundo, já tá no ambiente, né? E aí, quando você vai crescendo, se desenvolvendo, aquelas suas CTs estão ali ainda também. Claro que é numa quantidade menor, mas elas estão aí também. Mas você para pensar, nosso corpo ela tem mais ou menos uns 216, por aí, tipos diferentes de célula. E essas CTs lindas, elas podem originar qualquer um desses tipos celulares. Então, acho que isso é extremamente importante. Por isso, o interesse cada vez maior na ciência em estudar essas células tronco, tá? Então, vamos lá. Se a gente parar para pensar e falar de uma maneira bem geral, né, conceituadamente, é o que está aí no slide. Né? O que é célula tronco? É uma célula que tem um caráter indiferenciado, ou seja, ela não sabe quem ela é ainda, né? E elas têm duas propriedades que são extremamente importantes e que são peculiares às próprias CTs, tá? Então, olha aqui no slide, né? Meu cursor, deixa eu ver se ele aparece. Ele aparece, ó. Então, você tem célula tronco aqui e você tem duas propriedades peculiares dela. Primeiro, extremamente importante, capacidade de autorreplicação gerando outras CTs.
né? E a segunda parte aqui, a segunda peculiar, olha aqui. A partir de uma bolota dessa totalmente indiferenciada, ela tem a capacidade de se diferenciar em diversos tipos celulares. Pensa nos 216 quase aí que a gente tem, né? Então, a partir disso aqui, ó, não sei quem sou, não sei quem que eu quero, mais ou menos quando você volta das baladas, essa, quem sou, não sei de nada, não sinto nada, puf, coloca lá um tipo de tecido, olha só, pode dar origem então a todos esses tipos celulares aqui diferentes. Olha aqui que interessante, você tá vendo esse cara aqui? Opa, Beth, célula do sistema nervoso. Fala se elas não são maravilhosas. Elas são maravilhosas, não tem jeito, tá? E como é que a gente pode classificar essas células-tronco, né? As CTs. Aí, gente, é uma brigaiada. Porque cada livro que você for pegar, ela vai colocar um nome diferente. Mas vamos seguir o que tá aqui, tá certo? Que eu acho que é o mais bacana, tá? Então, a gente pode classificar essas caras aqui em CT multipotente, que tem a capacidade de formar vários tecidos, por exemplo, tecido conjuntivo, tecido adiposo, cartilaginoso, ósseo, né? Tudo no mesmo balaio de gato. Então, é aquela que você fala, meu, ela é multi, né? Uns chamam de pluripotentes. Então, elas vão dar origem a todos os tipos celulares que nos interessam. Por outro lado, as oligopotentes, oligo é de poucos, né? Óligo é poucos. Então, são aquelas CTs que elas vão ter já uma capacidade de se diferenciar em poucos tipos celulares, né? Então, por exemplo, as células do sangue. Tá? Já as chamadas células-tronco unipotentes, une é de um. Tá? Então, ela só vai ter a competência ou a capacidade de se diferenciar em um único tipo celular e geralmente é aquele tecido celular do qual elas já pertencem. Ô Beth, mas você tinha falado pra gente que CT dá origem a qualquer coisa, basta você colocar lá, ela faz Shazam, né? Porque ela pergunta para as colegas vizinhas o que elas são e aí ela vira. Sim, a questão é de onde que essas CTs vêm. Então, dá uma pisoiada aqui, ó. À medida que essa CT se compromete com uma aliagem tecidual, obviamente que o processo dela de diferenciação vai diminuir. Por quê? Porque ela vai, por exemplo, virar um cardiomiócito. Tá? Isso até um tempo atrás parecia que era uma regra. Mas os estudos mais recentes vêm mostrando pra gente que parece que não é só isso e que não é bem assim. Beleza? Então, olha que bonitinho esse slide, né? Olha você aqui. Ah, Beth, eu já fui uma bola. Foi, meu amor. Ah, criatura maravilhosa. Então, quem me chamar de gordinho, eu vou mandar para aquele lugar. Por quê? Porque, ó, seu pai aqui namorando, aqui a sua mãe, Shazam, cria-se o zigoto. E aí você vai passando lá na forma de bola, virando mais outras bolotas. O que o pessoal da Embrio não me ouça falando isso, né? Mas olha só, você vai lá para o estágio de mórula e quando você chega numa fase, olha, você já foi isso aqui. Você não é só essa coisa bonita, linda. Olha você como já foi. Você já foi um blastocisto. E se você olhar nessa figura, aqui, ó, vocês estão vendo essas célulazinhas azuis, né? Porque aqui é um desenho esquemático, né? Então, você tem um fetinho humano aqui. Então, essas célulazinhas azuis, elas têm a capacidade de ser pluripotentes. Essas são as CTs maravilhosas, né? Então, essas CTs maravilhosas aqui, que a gente está conseguindo pegar lá do feto, olha ela aqui, né? Se ela é pluripotente ou multipotente, vou dar uma tossidinha. Não é corona, né? Olha só, consigo fazer ela virar célula do sistema cardiovascular, consigo fazer virar célula do sistema nervoso, do sistema imunológico, e aí a partir do momento
que ela ficou desse jeito, opa, então agora ela perde a capacidade de ficar se diferenciando. Por quê? Porque ela vai assumir a identidade daquele tecido, daquela célula que ela virou, tá? Então, quando eu falo para vocês que a gente tem que tomar cuidado, né? Por que umas geram todos os tipos diferentes possíveis de tecidos, né, células e tecidos, e por que algumas têm uma capacidade mais limitada? Exatamente pela localização da CT que você está trabalhando, que você está estudando. Então, o primeiro tipo que a gente fala aqui são as chamadas CTs embrionárias. O nome já está falando. Se é embrionária, vai vir aonde? Da melancia, Beth. Não, do embrião, né? Lembra aquele blastocisto que eu acabei de te mostrar? Então, é dali que vem, né? Então, a principal característica dessas células tronco embrionárias, primeiro, pluripotência. Então, essas são o top de linha, porque ela vai dar origem a qualquer tipo celular, certo? Então, até aí tá tudo muito ótimo. Ainda, elas estão no interiorzinho do embrião, né? E é aí que começa o BO da bioética, né? A gente vai conversar um pouquinho mais lá pra frente. Mas lembra, a gente consegue pegar essas CTs embrionárias quando o embrião ele está na fase de blastocisto. Aquelas célulazinhas azuis que eu te mostrei no slide passado, né? E você está na fase de blastocisto por volta do 4º ou 5º dia da fecundação. Então, lembra que o pai e a mãe namorou, fecundou o óvulo, né? Ele vai descer para até chegar lá na cavidade uterina e, puf, nidar, e aí você já vai lá ficar cobertinho com endométrio, só no bem bom, só se desenvolvendo, né? Então, ou seja, na verdade, quando a gente fala de 4 ou 5 dias pós-fecundação, tem muita gente que já faz uma coisa similar e fala, opa, é 4 ou 5º dia gestacional, né? Só que a gente sabe que tem um atraso, né, pessoal? Leva uns dias até você conseguir nidar efetivamente, né? Pelo menos 7 dias para você chegar, aquele embriãozinho já formado, nidar. Então, pessoal, isso por quê? Que é determinado de 4 a 5 dias pós-fecundação. Você tem na fase de blastocisto, então você teria uma grande quantidade de CT embrionária para tirar. O BO vem porque a partir do 6º dia, a gente já tem um início de desenvolvimento de coração naquele embrião e também de sistema nervoso central. E aí vem aquele negócio, opa, se já está desenvolvendo o coração, é porque ele vai começar a bater. E se já tem sistema nervoso central ali começando a também se desenvolver, opa, então aquela criatura ela já tem o que? Ela já tem o cérebro ali, já tem o encéfalo começando a ser formado. Então daí vem o grande BO, mas lá na frente a gente vai conversar melhor sobre isso, tá? Opa, deixa eu voltar. E aí, de onde é que a gente pega essas CTs embrionárias? Tanto em clínicas de reprodução assistida, então não perde a aula da professora Raquel da próxima terça, porque ela vai falar de reprodução assistida. E, pensando, já que eu não posso pegar aqueles embriões que estão lá para reprodução assistida, que a maioria deles são feitos por fertilização in vitro, que a gente chama de uma técnica FIV, né? Será que então eu podia pegar esses embriões que estão lá, que não estão sendo usados, catar um, começar a clonar, que é a segunda parte da aula, e aí eu conseguir clonar e pegar essas CTs embrionárias para fins unicamente terapêuticos, né? Por quê? Porque eu disse para vocês que a CT embrionária ela tem a capacidade de originar qualquer tipo celular. Então a função de uma CT embrionária primordialmente é formar o embrião por completo, porque ela está lá. Então vai formar aquele bebezinho maravilhoso que você nasceu com aquela cara de joelho amassado, não é verdade? E depois forma essa criatura espetacular que está conversando comigo, que está me vendo aí pelo menos, né? Por outro lado, nós temos uma segunda classe, vamos dizer assim, de CTs, que são chamadas CTs adultas, né? Então, ou seja, célula tronco adulta.
que tem uma característica, vamos dizer assim, como se fosse uma oligopotente. Tá? Por quê? Porque ela não vai conseguir originar todas as células que eu tenho vontade que ela origine, né? Embora seria ótimo se isso acontecesse. Então, essas células, elas são obtidas depois que você já veio para o mundo. Por isso que a gente chama de adulto. Né? Então, a gente consegue pegar de cordão umbilical, consegue pegar de dente, polpa de dente descido. O que é dente descido? Aquele dente de leite, lembra que se amarrava e colocava uma linha, grudava na porta e a fada vinha buscar? Então, esse dente de leite, do fígado, da pele, que é a coisa mais fácil desse mundo, do sangue também. Então, se vocês observarem aqui no desenho, olha, eu posso pegar célula do cérebro, eu posso pegar célula do coração, eu posso pegar a célula da medula óssea e com tratamentos adequados, eu conseguir originar células neuronais, células cardíacas, células sanguíneas, né? Mas você tá vendo, tá numa plaquinha de Petri também, né? Então, ou seja, eu tenho que trabalhar com essas células de alguma maneira para que elas possam realmente originar aquele tipo celular para aquele tipo de tecido específico, né? Então, a gente pode parar para pensar e já falar, opa, então a CT adulta, ela acaba sendo menos versátil do que uma CT embrionária, mas é óbvio, porque a CT embrionária, ela vira aquilo que a gente quiser, né? Uma observação é que, lembra que eu falei que você tem um pouquinho de célula tronco aí no seu corpinho? Então, todas elas já são o quê? CT adulta. Relacionadas exatamente, inclusive, com esse processo de renovação, né, de regeneração tecidual. Tá? Tem ainda, pessoal, um outro tipo de célula-tronco, a gente chama célula-tronco induzida. Tá? Essas células-tronco induzidas, eu já vou dar o nome bonito para vocês verem e que está ajudando demais a gente, inclusive nos estudos sobre diagnóstico e terapia para o Covid-19. Essas células elas foram produzidas em laboratório lá em 2006. Cara, nós estamos em 2020. Tá? Em 2006, por um pesquisador japonês, eu vou ler o nome dele aqui, senão eu vou falar besteira, né? É o Shinya Yamanaka. Vai aparecer no outro slide também. Então, o Yamama, né, para os íntimos, o que ele fez? Ele pegou célula-tronco de cauda de camundongo, ou seja, é uma CT adulta, né? E aí ele fez um tratamento e essas células da cauda do camundongo, que eram CTs adultas, já diferenciadas inclusive, né, ele reprogramou e essas CTs voltaram a ser embrionárias. De novo, então elas readquiriram aquela capacidade de serem de não ter diferenciação e, melhor ainda, originar qualquer tipo celular lá do camundongo, não só apenas da cauda do camundongo. E aí, isso foi 2006. Em 2007, nós tivemos o advento dessas células-tronco induzidas humanas, né? Bicho é legal, mas a gente sabe que toda pesquisa ela visa o quê? A qualidade e bem-estar do ser humano, né? Então, eles tiraram CTs de pele, tá? Então, de epitélio, e toda essa reprogramação das CTs do epitélio, elas foram feitas de uma maneira muito mais robusta, com a utilização de vírus. Esses vírus tinham genes específicos, eu não vou entrar em detalhes aqui quais são esses genes, né? Que acabavam se anexando, né, ao DNA do genoma humano daquela célula epitelial adulta, né? Uma célula da pele, e também conseguiam reprogramar o código genético. Então, ou seja, aquelas células também da pele acabavam virando CTs como se fossem embrionárias, totalmente indiferenciadas e que poderiam ser usadas para outros experimentos, porque elas se comportariam realmente como
as CTs embrionárias. Então, o nome que a gente dá para essa célula-tronco é célula-tronco de pluripotência induzida. Então, em alguns livros, na verdade, na internet, se você procurar, é só você olhar a sigla IPS, tá? Ela vem do inglês, mas significa, então, célula-tronco de pluripotência induzida. E é o que a gente mais está usando, né? Elas são realmente sensacionais. Bom, então, função de CT adulta, observa aí, ela recompõe e regenera tecido do corpo que já está estruturado, né? Então, não é assim, vou cortar um braço, Shazam, vai nascer outro braço porque eu tenho CT adulta. Não, né? É uma capacidade de regeneração muito mais reduzida. E isso ao longo de toda a sua vida, né? Se isso fosse totalmente verdade, se você tivesse pro resto da sua vida, ninguém ia ficar doente, ninguém ia ficar velhinho, eu não ia ter essas rugas aqui, né? Que a professora já falou para eu passar botox, mas eu tenho medo de injeção, tenho medo de agulha, né? Então, se fosse tudo muito lindo assim, a nossa vida seria muito mais fácil. Mas é claro que a gente tem que ter os BOs e tem que estudar, para isso que a gente é cientista, né? Se eu fizer um breve histórico das CTs para vocês, então assim, bem breve histórico mesmo, porque senão eu ia colocar umas 455 mil slides. Então, olha, em 81, primeira linhagem de CT embrionário obtido de camundongo, tá? Em 98, o James Thompson, lá dos Estados Unidos, fez as primeiras linhagens de CT embrionária humana, obtida a partir, olha da onde? Da massa celular interna dos blastocistos. A massa celular interna são aquelas azuisinhas que eu mostrei para você na figura do slide anterior, né? E que foram produzidos pela técnica de FIV que eu falei para você, que é fertilização in vitro. Então, será que o James pediu autorização para usar esses embriões? Beth, eu não sei, então a gente vai discutir. Em 2008, essa grande cientista, uma mulher excepcional, doutora Lígia da Veiga Pereira, ela fica lá no IB da USP, ela fez a primeira linhagem de CT embrionário humana no Brasil. A doutora Lígia, ela é extremamente conhecida no meio científico, acadêmico, porque ela fez a primeira quimera com camundongo. Procura que você vai ver, né? Então, todos esses acontecimentos, eles foram extremamente importantes para desenvolvimento, para o melhor estudo do processo de embriogênese, para que a indústria farmacêutica e os pesquisadores que trabalham, né, com a farmacologia em geral pudessem se debruçar e entender e desenvolver melhores e mais novos fármacos com menos efeitos colaterais e, consequentemente, propor novas terapias, né? Isso é extremamente importante. Então, olha aqui a doutora Lígia da Veiga Pereira, essa mulher é um espetáculo, né? Então, eu só queria que vocês observassem essa parte que está aí sublinhada em vermelho, né? Então, está escrito assim, ó. É uma discussão complicada entre cientistas e o restante da sociedade. Obter esse tipo de célula exige destruir embriões humanos. Olha, lembra do James. No início dos anos 2000, havia dúvida quanto a se era correto fazer isso para fins de pesquisa. E a sociedade, munida de informações, não de fake, informações apresentadas pelos cientistas, decidiu que sim, né? E aí vem a pergunta, eu vou ficar fazendo embrião até quando? E se não der certo, Beth, jogo no lixo? Opa, peraí que a gente já vai chegar lá. Bom, a gente tem que ter alguma utilização para essas CTs para poder comprar essa briga, né? Eu preciso comprar essa briga de algum jeito, então eu preciso mostrar que realmente eu tenho uma função terapêutica para poder produzir essas células tronco. Então, principalmente, galera, para a terapia celular, que nada mais é do que você substituir aquelas células que estão doentes
por células que estão saudáveis. Então, a princípio, se você está tirando a célula doente e está substituindo por uma saudável, um beijo e até nunca mais para a doença, não é verdade? Então, essas CTs, elas têm que ser manipuladas em laboratório para que eu possa entender para que eu estou usando aquilo, não é verdade? Então, é interessante que se você parar para pensar, olha o tipo de doença que nós temos aqui. Por exemplo, Alzheimer e Parkinson são duas doenças neurodegenerativas incuráveis e cujo tratamento ele visa manter a qualidade de vida daquele paciente. Não tem cura. Vocês acham que já não pensaram em usar a CT embrionária para tratamento de Alzheimer e Parkinson? Tem um monte de cientista trabalhando com isso. Mas o que será que acontece que essas células, na hora que chega lá no sistema nervoso central, parece que elas não estão entendendo que elas têm que substituir as células bagunçadas? Então, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Embora a gente tenha essa pluripotência sensacional, ou utilizando até as CTs com pluripotência induzida, que são as manipuladas em laboratório, se isso fosse tão fácil, maravilha, nunca mais ia ter nenhuma doença neurodegenerativa, como essas duas. Diabetes do tipo 1, né? Aquele teu pâncreas gritando, né? Hepatite, principalmente aquela hepatite que você teve por vírus, que aquela carga viral está diminuindo, mas que para você pular para cirrose e pular para um câncer hepático é papum, né? Artrite, paralisias em geral, miocardiopatias, esclerose múltipla, né? Isquemia cerebral. Neurônio quando morre, beijo, tchau, me liga. Você já aprendeu aí em algum lugar na sua vida, se você fez introdução à neurociência, ou se você faz alguma disciplina da neuro, que antes falavam que o sistema nervoso central nunca mais se regenera. Existe sim uma neurogênese, mas ela é limitada. Né? Porque senão era fácil, você sofre um acidente de carro, perde metade da cabeça, puf, Shazam, aparece outra. Não é assim, não é verdade? O negócio é complicado. Né? Outra função terapêutica, necessariamente, né? Fazer um transplante celular. Então, na verdade, a gente está meio que falando a mesma coisa, né? Eu quero substituir célula doente por célula saudável para tentar curar aquela doença, aquela patologia, né? Então, se vocês olharem aqui, anos 50 e 60 foram os primeiros transplantes de medula óssea para tratar leucemia, e até hoje a gente faz isso. Então, aquele paciente que está com leucemia, ele toma um monte de quimioterápico antineoplásico, arrebenta com a medula dele, pega a medula saudável de um doador e coloca no lugar, não é assim que funciona? Em 79, aqui no Brasil ocorreu o primeiro transplante de medula óssea. Por que eu tô falando de medula óssea? Mano, vai lá ver onde é que tem CT adulta. Na medula óssea. Em 88, lá na França, foi feito o primeiro transplante de células-tronco do sangue de cordão umbilical, né? De uma irmãzinha para o outro irmãozinho e que teve resultados positivos para curar uma condição, na verdade ela é uma síndrome, que a gente chama de anemia de Fanconi. Essa anemia de Fanconi, pessoal, é uma doença recessiva, tá? É autossômica recessiva. A criança, ela pode nascer com malformações congênitas, ela tem extrema fadiga, infecções recorrentes, manchas na pele, sangramento nasal, né? E tudo isso por quê? Fora que ela tem uma propensão maior a desenvolver tumores sólidos, assim, de uma maneira absurda quando comparado à população normal, né? E aí a gente fala que em alguns casos, né, você vai ver em livros, que eles chamam de pancitopenia de Fanconi. Essa pancitopenia, o que é? Todos os elementos figurados do sangue, vão lá para baixo. Por exemplo, plaqueta. Por isso que sangra pra caramba, né? Então, ou seja, acabou dando certo essas células-tronco da irmãzinha para aquele irmão que estava doente, e isso foi relatado então na França, lá em 88. A gente também tem, pessoal,
pesquisas com animais. Então, na verdade, eu tenho que estudar em animal, vocês já viram isso, depois eu tenho que estudar também humano para saber a viabilidade da aplicação de uma determinada técnica. Então, quando eu falo aqui pesquisas em animais, eu obtenho essas CTs de maneira purificada, porque eu trato ela em laboratório. Então, pode ser uma CT embrionária, pode ser uma CT de sangue, de cordão umbilical, placentário, pode ser uma CT adulta, né? Eu acabo, então, transformando essas células, então, ó, tudo saudável, né? Vou injetar naquele animal que apresenta determinada doença e vou observar como é que vai ser a recuperação desse animal. Então, ou seja, partindo desse protocolo que nós temos em animais, que a gente vai para ser humano. Então, olha aqui que bonitinho. Eu tenho aqui os meus... Cadê meu cursor? Eu tenho os bichos aqui, eu vou retirar essas células que são de meu interesse. Não interessa, então, se é embrionária ou se é adulta. Vou transportar, vou cultivar essas células, ou seja, vou manipulá-las em laboratório. Vou transportar de novo, vamos pensar que esse bicho está numa fazenda. Vou aplicar essas CTs naquele animal que está doente e vou acompanhar ao longo do tempo como é que esse animal vai se recuperar, se ele vai se recuperar também. Tá? Só que tudo tem risco, né? Não é porque é com bicho que há que se dane que vai ser uma festa, não. Até CT embrionária, ou seja, que ela é indiferenciada e ela poderia, a princípio, dar origem a qualquer tipo celular, você também tem risco. Reação imunológica. Por quê? Porque o embrião que você tirou lá, a massa interna celular, que a gente vai chamar de doador, ele pode ser, sim, geneticamente diferente do receptor. Isso quando não forem aquelas... como fala? Você fazer alguma coisa de modo autólogo, né? Pegar a CT e colocar de modo autólogo, eu comigo mesmo. Pode formar teratoma, porque, querendo ou não, é uma célula diferente, você concorda? Ela é indiferenciada, mas ela tem lá um genominha dela lá, né? Então, ela tem uma elevada potência de se diferenciar e proliferar demais. Mas vai proliferar pra caramba. Limitada a capacidade de domínio dessa potência pelos pesquisadores. Então, até hoje se estuda, mas o que acontece com essas CTs embrionárias que são saudáveis, você coloca naquele tecido que está com problema e elas começam a ficar tão descompensadas, descontroladas, a ponto de formar um tumor. E ainda, também ninguém consegue explicar direito ainda, por que em alguns casos elas se desdiferenciam, né? E voltam a ser CT embrionária, que pra gente, em termos de função, não tem nenhuma, você concorda? Para ter função, aquela que não sabe quem é, né? Aquela célula tronco, ela tem que ir para o tecido, entender o que é o tecido e virar uma célula daquele tecido que vai compor aquele órgão, ok? Então, quando a gente fala com CT adulta, aí que dá vontade de sair correndo mesmo, né? Quando a gente começar com clonagem, vocês já vão entender por quê. Então, ficam algumas perguntas, já que eu estou usando uma célula tronco, por exemplo, que eu posso pegar da pele do animal, certo? Como é que é o potencial de diferenciação dessa CT? Será que eles preferem a linhagem celular da onde elas foram tiradas? Eu fui tirada da pele, eu sou uma CT adulta, do bicho, né? Sou uma CT adulta de uma vaca e eu só quero ser implantada em outra pele de outra vaca, porque é mais legal. Será que é assim? Ou será que o tecido que está recebendo é o mais importante? Eu sou uma CT adulta, eu fui manipulada em laboratório, eu sou completamente indiferenciada e quem realmente vai me dar a orientação é aquele lugar para onde eu estou indo. É o tecido que vai me receber, né? Por exemplo, outras conclusões que a gente observa com CT adulta quando se estuda animais. As CTs retiradas de pâncreas e de medula óssea, elas têm uma multipotencialidade, né? Que é diferente quando a gente pensa, por exemplo, em ser humano, você já vai ver. Podem ser retiradas do indivíduo e transplantadas no próprio indivíduo. Estou falando do animal aqui, né?
Então, quando você tem esse autotransplante, o índice de rejeição ele é extremamente menor. Tá? Só que existe aí uma limitação que também vai se aplicar para ser humano. Se você é portador, o animal é portador de uma doença genética, ou seja, isso está no teu genoma de todas as suas células, você não pode fazer um autotransplante. Né? Porque a tua CT, a hora que ela se diferenciar, ela vai carregar aquela informação da doença genética. Isso aí eu não vou ter como tirar. Tá? Então, função terapêutica da CT. Agora eu vou falar da pesquisa com o ser humano, tanto que tá de vermelho aí, né? É vermelho, tá. Pesquisas com seres humanos a partir de CT embrionária humana. Né? Lá na fase do blastocisto, lembra? Massa eterna celular? Tá. Elas têm um alto poder de diferenciação, que bom, né? Então, não sei quem sou, a hora que eu chego num lugar eu vou saber quem eu sou, né? Então, quando injetadas em camundongo, forma teratoma. Por quê? Porque ela é embrionária humana. Opa! Então, tá vendo já que um outro tipo de tecido, um outro tipo de organismo, opa, não vou responder tão bem assim não. Então, eu vou formar teratoma naquele bicho. Por quê? Porque eu sou CT embrionária humana. Comando de diferenciação, ele ainda é obscuro, mesmo sendo inicialmente lá em 1990 alguma coisa que se começou a trabalhar com essas células, né? Por isso, pessoal, que o uso terapêutico efetivamente ainda está longe. Porque a gente que é cientista, a gente ainda tem que responder um monte de BO antes de colocar essas células tronco para serem usadas com os seres humanos. Vocês lembram aquele ator que ele fazia o Super-Homem? Eu não vou lembrar o nome dele agora, porque eu não lembro nem o que eu comi ontem, na verdade. Mas todo mundo vai saber, né? Ele sofreu uma queda de cavalo, bateu cabeça e ele ficou tetraplégico, né? Então ele respirava não lembro se era por tráqueo ou se era por cricoidostomia. Daqui para baixo nada, ele só mexia o zoinho dele, né? Esse cara, esse ator, ele foi nos maiores incentivadores de estudos de célula-tronco, porque ele falava não, né? Enfim, ele tinha certeza que ele voltaria a andar, né? Porque ele teve uma secção total de medula, né? Então, ou seja, parou daqui para baixo. Então, ele injetou muita grana, gente, para esses estudos. Então, para vocês verem que não é uma coisa fácil. Ele acabou indo a óbito, obviamente. E eu lembro que a minha avó, que tem 93 anos, daqui a um mês ela vai fazer 94, e que ela é mais lúcida do que eu morri de rir, porque ela falou assim: Beth, você viu quem morreu? Eu falei: não, vó, não tô sabendo. O Super-Homem. Sério, vó? Ah, pois é. Coitado, ele sofreu um acidente e ele tava na cadeira de rodas. Ai, que judiação, um moço tão bonito, um moço tão novo, ele até voava. Vó, ele até voava. E aí agora ele tá na cadeira de rodas e agora ele morreu, né? Mas foi um dos caras que mais injetou grana para estudo de célula-tronco. E o mais importante, não era só para benefício próprio. Daí você vê como são as pessoas, né? São pessoas, acho que, iluminadas, né? Não era só para ele, né? Ou seja, tudo que vocês conseguirem, vocês vão aplicar para outras pessoas que também estejam precisando. Então, pessoal, quando a gente pega a CT adulta ou do cordão umbilical, né? Adulto, sei lá, da tua pele, né? Ou pega lá do cordão umbilical, que também não deixa de ser adulta. A gente observa que ela tem uma maior possibilidade e um maior potencial de uso terapêutico, né? E não esbarra tanto numa questão bioética. Então a gente observa que existem muitos estudos clínicos, é claro que eles ainda vão sendo realizados e replicados e tudo mais, que estão usando essas linhagens de CT adultas para tratar uma série de doenças, né? Alguns artigos são até publicados,
Mas ainda, para nós, mesmo passando quase 20 anos, para a gente ainda é muito precoce. Por quê? Porque a biologia sempre ganha. É inacreditável, a biologia sempre ganha. E aí a gente tem que sempre estar correndo atrás do prejuízo, mas eu acho que a gente vai chegar lá. Vai levar um tempo, mas a gente vai chegar lá também, né? Em relação ao histórico, olha que bacana aqui, né? Em relação à função terapêutica de CT, em 2001, o INCA inaugurou o Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário, que tem essa sigla aí, BSCUP, tá? Então, ou seja, CT de sangue que permanece no cordão umbilical e na placenta, eles são coletados, congelados em pequenos volumes e podem ser armazenados por vários anos. Existe uma lista de doadores aqui no Brasil e também existe uma lista de doadores fora do país, né? Então existe um cruzamento dessas informações por conta desse banco também, né? E existem bancos públicos aqui no Brasil. Então, banco onde você vai pegar CT que veio lá daquele sangue do cordão umbilical e também placentário, tá? Então você tem no Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, na Unicamp lá em Campinas, na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, no próprio INCA no Rio de Janeiro, e também existem os famosos bancos privados, onde você paga uma grana para manter esse tipo de material congelado, preservado e armazenado. Tudo bem? Aí você pergunta para mim, Beth, mas vale a pena? Eu estou aqui sentado, vendo a tua aula, tá morrendo de saudade de você, Beth, da sua biblioteca, e agora você me deixou com a pulga atrás da orelha. E se amanhã ou depois eu ficar doente, com um câncer, com uma doença neurodegenerativa, você acha bom eu guardar então as minhas células tronco adultas num banco privado, blá 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 blá? Beth, não. Sabe por quê? Porque a pesquisa, a ciência, ela vai avançar muito até lá. Muito. Tá? Então você não se preocupa com isso, né? Pelo amor dos meus filhinhos, dos meus 10 filhos. E aí a gente entra muito na parte do aspecto ético, já que a disciplina é bioética. Como é que eu vou obter as CTs? Foi uma brigaiada uns anos atrás, que era justamente um grupo de trabalho que falava, pelo amor de Deus, vocês estão jogando fora cordão umbilical e aquele sangue que está ali, que são CTs, podem salvar vidas, podem ajudar, ser matéria-prima para os centros de pesquisa, para desenvolver tecnologias, para desenvolver terapias, para lá na frente salvar outras pessoas, né? Então, as CTs embrionárias, como é que eu posso obter, então, né? Embriões não utilizados e congelados em clínica de fertilização. Porém, não é uma festa não, tá? Vou chegar lá numa clínica de fertilização, vou falar, ô dono, dá aqui o teu tanque de nitrogênio, onde você guarda os embriões aqui, que eu vou catar uns aí para mim. Existe uma lei de biossegurança no Brasil, essa 111 de 2005, que ela foi criada exatamente para nortear todas as atividades que envolvem o organismo geneticamente modificado e que, por tabela, né, que na verdade assim, foi para fazer OGM, foi inicialmente pensado para atividade agrícola, ainda mais com um monte de semente aí transgênica com grandes multinacionais que vocês sabem, mas que também tem um itemzinho aí que faz parte do artigo 5º, que fala da liberação desses embriões para fins de pesquisa científica. Tá? Então, nesse artigo 5º, olha só no parágrafo 1. Primeiro, os pais têm que consentir. Então, eles têm que deixar um documento lá autorizando esses embriões que são deles a serem utilizados para fins de pesquisa científica. Ainda, nesse artigo, no parágrafo 2 aqui, né? Tudo que você vai fazer com célula-tronco de embrião, ou seja, embrionária,
o projeto tem que ser aprovado primeiro no Comitê de Ética em Pesquisa. Então, aula da professora Raquel, pesquisas com seres humanos, tem que ser aprovado. Senão, você, como pesquisador, vai sofrer as sanções legais, obviamente. Então, no artigo 3º, que eu acho que é muito bacana, é proibido comercializar material biológico. Então, ou seja, senão você vai, ver o sol nascer quadrado, meu querido. Ai, Beth, eu já tô em isolamento. Você não tá em isolamento, você tá em distanciamento. Você tá aí conversando comigo aí no pensamento, vendo essa aula. Então, ou seja, é proibido vender, comercializar qualquer tipo de material genético. Porque senão você ia lá na Praça da República comprar um embrião. Eu quero um embrião aí com 5 dias, que eu tô precisando pegar a massa interna celular para fazer CT embrionária. Pelo amor de Deus, né, gente? Não pode. E aí, algumas considerações sobre o uso desses embriões, então, que estão criopreservados, né, congelados. Primeiro, o casal tem que consentir que você use esses caras aí, né? Ainda, a lei estabelece que você pode usar esses embriões, e aí existem algumas discrepâncias, mas após 3 anos que eles ficaram lá parados. Peraí que a pessoa vai tossir de novo. Perdão. Então, você pode utilizar esses embriões depois de 3 anos. Então, ficou lá 3 anos, ninguém usou aqueles coitados lá, e os pais autorizaram que seja doado para a pesquisa científica. Você pode recuperar, então, esses embriões. É a maior burocracia, mas estou mostrando para vocês como é que funcionam. Por quê? Porque a chance do embrião permanecer vivo, ou seja, ativo, você conseguir realmente retirar aquela massa interna, na fase de blastocisto, ela continua sendo viável mesmo com embriões que têm mais de 3 anos. Então, é um negócio bacana. Ao invés de ir para o lixo, né, você pega esse material dentro de uma instituição de pesquisa e vai fazer as suas análises para desenvolvimento de terapias, fármacos e tudo mais que a gente já conversou, né? E isso acaba reduzindo também o excedente de embriões que ficam ali depositados nas clínicas de reprodução assistida. Porém, essas clínicas, elas cobram caro para você manter aquilo lá. Caro, né? Não é baratinho, não, você ficar mantendo. Eu quero manter 100 embriões meus congelados, né? Primeiro que você teve que fazer FIV, é tudo muito, muito, muito caro, né? Então, querendo ou não, é um jeito dessas clínicas abrirem espaço para outros futuros papais e mamães deixarem lá os embriões e eles continuarem ganhando uma grana, porque, gente, é uma clínica, ela tem que ver o lado comercial dela também, tá? Só que aí vem aquela coisa, né? Algumas outras considerações para você pensar aí no final de semana, né? Como é que seria o estresse físico e emocional daquele casal que procura uma clínica que seja especializada em reprodução assistida para fazer uma fertilização in vitro? Então, na verdade, pega o seu óvulo da mulher, separa lá os espermatozoides mais bacanas, faz ali um monte de embriãozinho, né? Os bebês de proveta da vida, e depois você implantaria esses embriões no útero para ver se a gente fala, pegou a gestação ou não, né? Então, assim, não seria correto que se propusesse uma produção extra de embriões para falar assim, pai e mãe que tá pagando aqui um monte de dinheiro para fazer embrião, em vez de a gente fazer 10, vocês não querem fazer 20? Porque aí a gente implanta, aí o que sobrar vocês dão para pesquisa científica? Se fosse você no lugar, o que você pensaria? Moto, vai embora. O que você pensaria? Se você estivesse lá com seu marido, com a sua esposa, com seu companheiro, sei lá, e alguém chegasse para você e falasse, ao invés de você fazer 10, você não quer fazer um pouquinho a mais para ajudar na pesquisa? Ainda, muitos questionamentos, aí a galera do direito, né? Será que existiria um estatuto do embrião? Tem estatuto para tudo, né? Tem direitos humanos, tem direitos dos animais, tal. E será que teria alguma coisa para embrião? Será que embrião eu poderia considerar ele como um ser humano vulnerável? Lembrando que aqui a gente está falando de CT embrionária
Lembra que é aquele blastocisto com 5 dias. Porque no sexto já começa o desenvolvimento de parte cardíaca e de sistema nervoso. Então, aquele amontoado de massas, vamos falar assim, aquele montão de massa, onde eu tenho massa celular interna, que é onde eu vou pegar a CT embrionária com pluripotência, que dá origem a tudo, que poderia ser a salvação do mundo, né? Aquele montinho de massa, você acha que ele já seria um ser humano vulnerável e, portanto, dotado de todos os direitos? Pensa aí, o que você acha? Se alguns outros questionamentos. Será que seria, né? Errei tudo. Moralmente válido a gente produzir e utilizar embriões humanos cuja única finalidade seria retirar aquelas CTs embrionárias? Então, vamos lá, linha de produção. Vamos fazer 500 embriões aí, que maravilha, né? Vamos usar óvulo de um, espermatozoide do outro, essa é uma festa. Quinto dia, já arranco ali as massas celulares, eu vou ter um monte de CT embrionária e a casquinha eu jogo fora. O que você acha? Esperança das pessoas, traduzida na criação constante de novas terapêuticas, estaria acima da vida desses embriões? E aí, com 5 dias, o que a gente faz? A gente considera já um ser humano vulnerável? Vão aplicar todas as leis do direito para esses embriões? O que você acha? Não é uma coisa muito louca para a gente pensar? E aí, pessoal, vem aquela brigaiada. Quando é que efetivamente começa a vida? Será que o blastocisto com 5 dias eu posso considerar ele já um ser humano, ou seja, ele é uma vida vulnerável ainda? Será? Então, olha só, a gente considera de pré-embrião, coloquei aqui os primeiros 6, 7 dias, né? Por quê? Porque é o tempo que você vai levar para chegar lá no útero e ocorrer o processo de nidação. Blastocisto tem 5 dias pós-fecundação. O embrião, 8 primeiras semanas de desenvolvimento, né? Porque depois você já vira feto, né? Não vai ser embrião pro resto da vida, né? Você já vira aquele feto, aí a sua mãe vai lá, faz aquele ultrassom 3D, 4D, 5D, vê que você tava com o dedo no nariz, segurando o dedo do pé, chupando o dedo, E as mães são tão bobas, né? Todas elas acham lindo. Ai, que lindinho, meu filhinho, né? E aqui, pessoal, pelo amor de Deus, eu não entro em cunho religioso. Cada um tem a sua. Estou colocando apenas para exemplificar. Ok? Para a Igreja Católica, a vida começa quando ocorre a fecundação. E eu pergunto para você, você sabe quando ocorre a fecundação? Seu pai e sua mãe foi lá, namorou de novo, Shazam, né? Fecundou. Tua mãe descobriu depois de quanto tempo? Ou você que é mãe, ou você que é pai que está me assistindo, você foi lá também com seu marido, com a sua esposa, sei lá com quem que você foi, aí fecundou. Tem algum aparelhinho, algum alerta, um bip que diz que fecundou? Então vocês entendem que a gente ainda tem muita restrição, né? Tanto que é tudo aproximado, né? Depois de 3, 4, semanas, você vai lá, faz o teste lá para detectar o famoso beta-HCG, né? Aqueles testezinhos de farmácia, tudo. Aproximadamente, 2 semanas de gestação. É tudo aproximado, por quê? Porque só quem te criou, o universo, que sabe efetivamente o horário exato que ocorreu a fecundação. Então, são ideias complicadas, né? E aí, mostrando aqui para você, afinal de contas, né? Quando é que começaria a vida? Eu quero deixar essa pulga atrás da sua orelha para você discutir aí
com seus colegas por WhatsApp, para você falar com a sua família, de novo, pelo amor de Deus, sem cunho religioso. Vamos aqui falar de ciência, né? Olha aqui, ó. Cadê meu mouse? Ó, quando é que começa a vida, então, efetivamente, de acordo com esse slide que eu pus para vocês, né? Ó, instante zero da fecundação, que eu não faço a mínima ideia. Isso a gente só consegue saber com precisão quando eu faço em laboratório. No corpo humano eu não faço a mínima ideia. No laboratório eu sei a hora que entrou, a hora que entrou o espermatozoide, a hora que saiu, eu acompanho tudo isso por microscópio, tá certo? Então, ó, 5 dias você já tem o blastocisto, olha ele aqui, ó. As massa celular interna aqui, cheia de célula-tronco embrionária, né? Então, olha aqui, nesse estágio aqui que tá vermelho, o embrião é destruído para a retirada das células-tronco, que são essas que estão aqui dentro, né? A massa celular interna. E depois essa casquinha toda aqui a gente joga fora. Passou de 5 dias, pessoal, lembra? Sexto, sétimo, já está começando a desenvolver coração e sistema nervoso central. Com 20 dias já tem um sistema nervoso rudimentar. 3 a 4 semanas, olha você, olha a coisa mais feia, né? Não, tá bonitinho, bonitinho. Início de batimento cardíaco, se já tá batendo o coração é porque ele já tá formado. 12 semanas, a tua estrutura cerebral ela já está completa. Olha o cabeção aqui. 24 a 28 semanas, pulmão já começando a falar, opa, se você vier ao mundo dentro dessas semanas aqui, a gente ainda consegue te manter lá no hospital e você vai sair dessa, colega. E 40 semanas, né? 39, 40 semanas, você nasce aqui cheio de graça, trazendo aquela alegria para sua família, não é verdade? E depois vai se desenvolver nessas criaturas maravilhosas. Então, quando é que começa a vida? A vida começa no instante zero de fecundação? A vida começa com 5 dias, onde eu posso tirar a seta embrionária? Não, Beth, a vida começa quando eu vou programar ter um bebezinho. Então, quando é que começa a vida? Ai, Beth, que absurdo! A gente vai matar o blastocisto com 5 dias. Eu sou contra, Beth. Isso não pode acontecer, eu estou matando uma vida. Eu sou da galera que acredita que a partir da fecundação já tem vida e acabou, não tem mais conversa. E se você estivesse precisando de uma seta embrionária? Se o doente fosse você? Qual seria a sua postura? Então, será que existem alguns outros meios para a gente realizar esses ensaios experimentais que não precisa ficar produzindo embrião e, entre aspas, destruindo ou matando um blastocisto? E ainda, será ético eu produzir embriões sem a finalidade reprodutiva, puramente com a finalidade de pesquisa científica? Será que isso seria ético também? Vai pensando aí. Mas, por outro lado, e se os embriões, todos esses que eu estou falando aí, eu pego um só, tá? Um só, chego lá para um casal, você me doa, tá, obrigado. E eu começasse a clonar esse embriãozinho aí, né, esse blastocisto, porque, olha, essa reportagem é de 2013, para eu mostrar para vocês que olha quanto tempo que a gente vem batendo cabeça com isso. Cientistas produzem células troncos de embrião pela técnica de clonagem. Mas é muito lindo isso. Então não preciso ficar produzindo, ao invés de 10 produz 20 embriões. Não, eu não preciso disso. Né? Ou seja, com uma quantidade mínima eu consigo perpetuar um tipo celular porque eu vou clonar. Eu vou fazer igual. Ai, Beth, eu tô lembrando daquela novela O Clone. Para. Tá? O que é clone? Clone, ó, grego clão, broto de vegetal. Coisa bonita, né? Então, quando a gente fala de clonagem, pessoal, o que é clone? Se for, Beth, descreva para mim o que é um clone. Conjunto de células geneticamente idênticas. Eu tenho células geneticamente idênticas. Conseguimos isso por processo de mitose a partir de uma célula original.
Você lembra quando você estudava a mitose? Uma célula mãe origina duas células filhas, cada célula filha origina mais duas, e aí você vai tendo aquela progressão, né, de célula. Isso, porque uma é igualzinha à outra, né? Bactéria não faz isso também? Se origina um monte de tipo celular, de bactériazinhas. Por quê? Porque é uma reprodução assexuada, meu. É uma reprodução assexuada que existe naturalmente em organismos unicelulares e em algumas plantas. Ou seja, tem um único patrimônio genético que vai passando. Por isso que eles são clones, porque eles são iguais. Não é verdade? Nos animais, isso ocorre também nos gêmeos univitelinos. O que é o gêmeo univitelino? A partir de um mesmo zigotinho lá, ele, como no início da diferenciação, ele, ninguém sabe por quê, se divide em dois. E você vai ter dois complexos celulares ali crescendo, né? Tanto que eles têm que ser do mesmo sexo e blá blá blá, né? Mas acreditem, mesmo gêmeo univitelino tendo exatamente o mesmo material genético, ou seja, eles deveriam ser um a cara do outro, ou um o focinho do outro, igual o pessoal fala, né? Igualzinho! Vocês sabiam que a impressão digital de gêmeos univitelinos é diferente? Ah, verdade, Beth. Então o cara é igualzinho, mas se ele quiser enganar uma biometria, ele não engana. Por quê? Porque pensa lá no útero lá da mãe, né? Eu tenho um gêmeo aqui que fica lá mexendo naquela região do útero e eu tenho outro gêmeo aqui do lado que também fica mexendo ali nas coisas lá do útero também. Então, ou seja, eles têm contato com superfícies ambientais uterinas muito diferentes. Então, embora eles sejam geneticamente iguais, eles são clones. A impressão digital deles é diferente. Ah, Beth, eu sabia. Tudo bem, mas para quem não sabia, eu conto. Ora, conhecimento é sempre importante. Certo? Então, ó que bonito que está escrito aí. Eu vou gerar, por clonagem, um novo animal, ou vamos colocar assim, um novo indivíduo, vai. Na depressão todo mundo é animal, né? Um novo indivíduo a partir de um outro que já existe, né? De maneira artificial. Por quê? Porque a reprodução assexuada que ocorre em micro-organismos lá, unicelulares e as plantas, é uma coisa que acontece de maneira natural. E os gêmeos univitelinos natural também. Todo o resto a gente vai fazer manipulação em laboratório. Né? Então, ou seja, esses que é pré-existente, que a gente vai manipular de maneira... manipular no laboratório com um monte de produtos químicos, enfim, para gerar um novo organismo a partir daquele que já existe, esses caras que vão ser resultantes, ou seja, os clonados, né, os clones, eles vão ter as mesmas competências e características genéticas daquele que foi o indivíduo doador, né? Ou que a gente pode falar que é a matriz, que é o original. Então, geneticamente, cromossomicamente falando, eles são exatamente idênticos. E a clonagem em laboratório, pessoal, a gente tem dois grandes princípios. Tá? O primeiro dele, para eu fazer uma clonagem em laboratório, eu posso simplesmente separar a célula do embrião que está em estágio inicial, lembra do blastocisto? Né? E corta, né? E eu vou ter indivíduos exatamente iguais, porém, eles vão ser diferentes de qualquer outro. É como se eu estivesse criando aí dois gêmeos univitelinos. Tudo bem? Então tem que ser estágio inicial, tá? De preferência até na fase de mórula, que é melhor ainda, tá? E aí, olha, historicamente, em 1902, a gente teve a primeira tentativa de clonagem de salamandra por esse pesquisador chamado Hans Spemann, que ganhou o Nobel de 1935 por pesquisas em biologia, e foi muito engraçado, porque ele pegou esse ovinho, né, o óvulo, né, da salamandra, e usou o fio de cabelo do filho dele para cortar. Por que ele pegou o fio de cabelo dele, né? Pegou o fio do cabelo do filho, cortou, ou seja, olha aqui, ó, dividiu em dois, então tem aqui o ovinho, ele cortou com o fio de cabelo, obteve duas células, e aí eu tô aqui com as duas salamandras bonitinhas, né? Ou seja, dois clones.
A outra alternativa que nós temos é então primeiro é esse, você pega lá em estágio inicial, corta no meio, eu tenho 2, tá? Mais ou menos o que a natureza faz. A outra, que aí foi o grande boom de clonagem no meio científico, você substituir o núcleo, ou seja, aquele que tem a informação genética, na verdade, núcleo que está dentro de um óvulo, por um outro núcleo de uma célula também já pré-existente. Então, ou seja, é uma reprodução assexuada de um indivíduo igual a um outro que também é pré-existente. Então, os primeiros clones usando essa tecnologia foram realizadas pelo Briggs e pelo King, lá dos Estados Unidos, em 1952, onde eles fizeram os primeiros clones de rãs usando o núcleo de célula embrionária inicial. Então, era célula embrionária ainda, né? Então, vocês vão ver que esse foi o grande start para a gente começar a pensar por que usar só célula embrionária? Será que se eu usasse uma célula já somática, né, uma célula adulta, eu conseguiria também ter os mesmos resultados, né? E aí, em 62, o Gordon ele fez clonagem usando núcleo de célula diferenciado de intestino do coitado do girino. Né? Então, estou usando uma escala ainda microscópica, para que eu estou mexendo ainda com célulazinha de intestino. Né? Ao realizar testes com rã, o Gordon falou assim, opa, eu estou percebendo aqui que esse material genético dessas células que eu peguei lá do coitado do girino, lá do intestino do girino, portanto, se eram células intestinais, elas já eram diferenciadas, elas são células intestinais, né? Ele observou que todo esse material genético ele não tinha um caráter irreversível. Ele percebeu que sim, ele poderia pegar aquelas células, olha só, tá voltando àquele começo da aula. Ele poderia pegar a célula do intestino, que sabe que é intestino, porque ela está programada para ser intestino, e ele, com manipulações em laboratório, quando eu falo manipulação, é manipulação genética, né, meu povo, pelo amor de Deus, né? Ele podia simplesmente apagar toda a informação que aquela célula tinha e reprogramar. É uma coisa louca, parece coisa de computador, né? Mas isso é embriologia, biologia molecular, tudo junto. E por conta desses estudos, o Gordon ele recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia em 2012. Olha com quem? Lembra do Shinya Yamanaka? Shinya é o cara que começou com esse papo de célula-tronco, né? Lá em 1991, se eu não me engano. Né? Então, dividiu o prêmio. Por quê? Porque X anos depois o cara chegou exatamente à mesma conclusão. E o mais importante, né? Ele percebeu que essas informações da célula, ou seja, ela já era uma célula de intestino, ele conseguia apagar essa memória e fazer ela se tornar indiferenciada e ele conseguiria reprogramar. Daí, pessoal, que veio o boom que todo mundo ficou sabendo do caso da Dolly, coitada dessa Dolly. Então, em 97 foi publicado um artigo na Nature mostrando, olha, temos o primeiro mamífero clonado através de uma técnica chamada transferência somática, tá, nuclear, originando então a Dolly pelo professor Wilmot, lá do Instituto Roslin, na Escócia. Olha a Dolly, que coisinha fofa. E o professor Wilmot aí do lado, né? E pesquisadores falam que a Dolly desse jeito aí, ou seja, ela já nasceu com 7 meses. Vocês vão entender por quê, né? Então, olha que interessante, pessoal. Depois de 276 tentativas de clonar, uma deu certo. 276 para uma dar certo. Nasceu a Dolly aí em 5 de julho de 1996. Dá uma olhada no que eles fizeram, tá? Nós temos aqui no desenho a ovelha Finn. A ovelha Finn, ela é preta. E nós temos a ovelha Scottish, que tem
a carinha preta e as patas também, ok? Da ovelha fim foram retiradas células da glândula mamária, então células somáticas, né? Tudo adulto já, né? Já tem a glândula mamária formada, porque ele está se baseando naquilo que o Gordon fez com o intestino lá dos girininhos, certo? Então ele pegou um monte de célula aqui, mamária, separou uma, né, bonitinha aqui, e deixou ela quieta. Da ovelha do tipo Scottish, ele pegou simplesmente um óvulo dela, arrancou o núcleo, que é essa bolinha preta, então ficou o quê? Uma casquinha de óvulo. A gente chama aqui de óvulo anuclear, né? Então eu tenho uma casinha de óvulo pronto para receber um núcleo de uma outra ovelha e de um outro tecido, né? Estou falando de glândula mamária. Pois bem, ocorre a fusão, né? Aqui eles estão colocando como eletrofusão, porque você dá um choque literalmente. E esse núcleo ele acaba indo para o interior daquela casquinha de óvulo, né? Então você continua mantendo citoplasma, né? Da Scottish, e você tem o núcleo da Finn, certo? Esses caras aqui acabam, esse primeiro, né? Vai lá originando, né? Se multiplicando, blá, 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 blá. Quando você está com uma quantidade de células razoável, que eles estão colocando com 6 dias de desenvolvimento, a gente vai na barriga de aluguel, né? E que para a barriga de aluguel, a gente também usou uma Scottish, né? Então, ou seja, aquela que foi a doadora do óvulo, que virou um óvulo casquinha, serviu como barriga de aluguel. Porém, essa casquinha tinha quem dentro? O núcleo de uma Finn, com todas as informações de quem? Da Finn. E quando nasce uma ovelha Finn, né? Que pode ser marrom escuro, quase preto, até tons de caramelo, até chegar no creme, tá? Então, ou seja, de uma branca de cara preta, né? Uma raça diferente, eu tive aqui barriga de aluguel nascendo uma Finn, que foi a bendita da Dolly. Por que mesmo, Beth? Porque a informação do núcleo veio de uma ovelha Finn. Por isso que quem nasceu é Finn e é clone, certo? Então, olha só. Em 98, nasceu o primeiro filhotinho da Dolly, né? Esse filhotinho ele era fértil, teve capacidade de se reproduzir, tá? Porque muitos dos clones eles acabam sendo inférteis. No caso da Dolly não foi esse. Em 2002, então de novo, ó, Dolly nasceu em 96. Em 2002 já foi diagnosticado artrite na coitada da Dolly. Então, ou seja, ela estava com um processo de envelhecimento precoce, né? Aquela Finn doadora da glândula mamária, que o núcleo era da Finn, ela tinha 7 anos. Bom, ou será que essa artrite era porque ela ficava confinada? Porque imagina quanto cuidado que não tinha essa coitada dessa ovelha, né? Ou ganhou muito peso, tipo igual a gente tá agora, né? Confinado, comendo igual uns loucos, vão ficar tudo Dolly, né? E aí, pessoal, idade e processo de mamíferos clonados. Então, a ovelha doadora, eu falei, errei, 6 anos de idade, não 7. Mas, se a doadora tinha 6 anos, qual seria então a real idade da Dolly? Então, pesquisa mostra que ela deveria ter por volta de 7 meses quando nasceu. Então, já nasceu com 7 meses, né? E em 2003, foi necessário... Ó a filhinha da Dolly. Dolly, sua filhinha. Teve que fazer uma eutanásia na Dolly porque ela adquiriu uma infecção pulmonar não controlável. Não tá parecendo que a gente está vivendo esses tempos aí? Uma infecção pulmonar numa ovelha idosa. E que não tinha jeito, pessoal, né? A gente na medicina veterinária ainda consegue fazer esse tipo de procedimento para não provocar sofrimento, né? Prolongamento de sofrimento. E aí, vou deixar algumas perguntas para vocês aqui, né? E aí, vou fazer clonagem ou não vou fazer clonagem? Né? Ameaça contra a dignidade humana, por isso que eu sou contra.
medidas jurídicas para impedir esse procedimento em inúmeros países, e tem mesmo, por isso que eu também sou contra. No Brasil, a gente tem Instrução Governamental sobre Manipulação Genética e Clonagem de Seres Humanos, Instrução Normativa número 8 de 1997 e da CTN-Bio. Né? Artigo 2. Ficam vedadas nas atividades com humanos. Item 1. Manipulação genética de células germinais. Quem que é a célula germinal mesmo? Né? Espermatozoide, óvulo, quer dizer, você está virando um embrião ali, você não pode. 2. Experimentos de clonagem radical através de qualquer técnica de clonagem. Então, existe uma lei que no Brasil proíbe esse tipo de teste, esse tipo de pesquisa. Mas e a galera que é a favor? Fala assim, precisa para a ciência progredir. É um procedimento com risco, mas que não deve ser banido. Então, por exemplo, desde que tenha um comitê de pesquisa, que exista uma série de documentos assinados, que exista alguém que exerça um papel fiscalizador, por que não fazer? Porque você pode salvar outras vidas. Ainda, em relação ao princípio de precaução, garantia contra riscos potenciais que ainda a gente não consegue identificar. Vocês vão ver que isso a gente vai falar bastante na aula de transgênico. É coisa que a gente ainda não sabe como vai se comportar lá no futuro, né? Mas, gente, nós estamos estudando isso desde 91, né? A gente tem que começar a dar um boom. Existe a chamada clonagem reprodutiva. Tentativa de você clonar, e isso é feito em outros mamíferos, tá? Camundongo, porco, bezerro, tal. O que a gente observa é que existe uma baixa eficiência nesse tipo de clonagem. A maioria aborta, não chega a termo, tá? Ou é natimorto, e quando nasce tem uma série de malformações congênitas. Então aqui em 2002 tem essa bezerrinha Penta, olha que bonitinha, bezerra Penta, né? Foi a primeira bezerra brasileira clonada a partir de uma célula somática adulta, só que ela morreu um mês depois e nasceu toda tortinha, coitada. Só que a clonagem reprodutiva para esses grandes animais, ela começou porque... Imagina uma vaca que custa, sei lá, 500 mil reais. Você acha que o cara não vai querer clone dela? Porque ela é campeã de leite, porque ela é campeã de não sei o que lá. É lógico que ele vai querer clonagem. Então foi a partir daí, inclusive, que já se veio a ideia de começar a clonar animais domésticos. Presta atenção. 2002, o nascimento do Cloned Cat, ou do Copycat, né? Que é o Nick. Então, foi o primeiro animal de estimação clonado. De 188 óvulos, geraram 87 embriões e só um viveu. Então, olha só. O Nick aqui, que era o doador. Olha que carinha mais fofa dele, né? Parece um anjo. E olha o Little Nick, que é o clone. Presta atenção no clone. Parece um exorcista da Meda, né? Mas, enfim, igualzinho mesmo, porque é clone. O povo paga, meu. A dona dele pagou porque queria o clone dele, porque não queria que o Nick morresse. E aí, olha que interessante, né? Começou a ter uma reviravolta que o próprio Wilmot, que adora essas fotos assim de cara com cara, tá bonitinho, né? Ele começou depois, tanto é, gente, que vocês não escutam mais falar dele. O cara sumiu do mercado, né, científico. Olha o que ele fala aqui, ó. Praticamente todos os animais que foram clonados nos últimos anos a partir de células não embrionárias, ou seja, tudo que era somático, eles têm problema. É placenta normal, é gigantismo, é defeito cardíaco, é problema pulmonar, é problema imunológico, é problema com leucócito, é defeito muscular. Observa que é tudo animal de produção, que era o que o povo se interessava, né? Eu quero aquelas minhas matrizes sendo clonadas porque eu vou ganhar dinheiro infinitamente ad eternum. Só que não, os clones apresentaram uma série de problemas e que muitas vezes eram incompatíveis com a vida. Então, as conclusões de estudos que a gente tem para o animal em termos de clonagem reprodutiva é que a maioria deles ou morre no início da gestação, então você aborta, ou é natimorto ou nasce com problema.
né? Não dura tudo isso que durou a Dolly, por exemplo, né? E animais clonados têm defeitos e anormalidades semelhantes, independente da célula doadora e da espécie. Então, olha que coisa louca. Conclusão que a gente pode ter também. Essas anormalidades provavelmente ocorrem, olha onde? Quando você vai reprogramar aquele núcleo celular. Então, ou seja, não é simplesmente apagar a informação e reprogramar. Parece que ela se reprograma. Eficiência de clonagem depende principalmente do estágio de diferenciação da célula que vai ser a célula doadora que vai ter informação lá do núcleo, né? Então, ou seja, a partir de célula embrionária, a técnica de clonagem, ela tem muito mais eficiência. Eu estou dizendo que é 100%? Não. Estou falando que ela tem muito mais eficiência. E se eu quiser fazer clonagem reprodutiva em ser humano? Pensa que maravilha que seria, né? Ó, tem a pessoa aqui, cadê meu cursor? Tem a pessoa aqui, pega um óvulo, arranca o núcleo dele, de igualzinho a Dolly, ó. Fica um óvulo aqui sem nada dentro, oquinho, só com citoplasma. Pego o núcleo de uma célula somática, sei lá, tiro um pedaço da minha pele aqui, pego uma célula, cato o núcleo lá dela, Shazam, faço a fusão, faço um embrião aqui, que eu vou ter uma carga de CT embrionária aqui, né? Implanto no útero por fertilização e clone humano. Então, desse cara aqui, eu consegui um cara exatamente igual depois de 9 meses. Aí você já pensa, ai, Beth, eu vou adorar me clonar. Porque aí quando eu for para ir para tua aula, eu mando meu clone, né? Não preciso ir para olhar para tua cara. Unanimidade entre academias de ciência do mundo inteiro em relação à parte ética. Em 2003, então isso é um pouco de história, né? Foi assinado um acordo entre as academias de ciência de 63 países para banir a clonagem humana. E também aquela lei de biossegurança que eu falei para você lá, 111/2005, também, além de proibir a comercialização de material biológico, ela também proíbe a clonagem humana. Então, desculpa, você não vai conseguir mandar teu clone para minha aula, né? Então, qual seria o princípio que a clonagem reprodutiva humana feriria naquela pessoa ou naquele indivíduo? Será que seria o princípio da individualidade? Aqueles princípios pessoal, transpessoal, a sua autonomia, a sua virtude. Quais seriam os referenciais teóricos aqui que estariam sendo batidos de frente, né? Você é um ser único e insubstituível para o mundo. Ah, professora, mas o meu chefe me mandou embora e colocou outro no meu lugar. Tá, para ele não sabe que ele perdeu, mas você é insubstituível para alguém, pode ter certeza. Tem gente que ama você do fundo do coração. E aí algumas questões éticas que eu jogo para vocês também. Por que clonar? Quem que deve ser clonado? Quem decide se clona ou não? Quem que é o pai e a mãe do clone? Já parou para pensar isso? Né? Quem? Por que eu vou clonar? Vou clonar porque eu quero ter um fígado igual para dar para quem? Ah, para mim mesmo. E pior, o que eu vou fazer com um clone, vamos dizer, né? Estamos no futuro. Você fez o clone de você, só que esse clone deu algum BO no meio do caminho, o clone nasceu com defeito. Ele nasceu com alguma malformação física, algum problema, sei lá, orgânico, alguma disfunção mental. E o que você faz com ele? Põe ele dentro de casa, deixa ele trancado dentro de casa? O que você faz com o clone? Porque nasceu é vida, não é? Então, existe a famosa clonagem terapêutica, gente, que isso sim é uma coisa que a gente tem que pensar muito, com muito carinho. Para você gerar célula-tronco embrionária, lembra que elas são pluripotentes, elas dão origem a qualquer tipo celular que te interessa. Então, ó, tô dando exemplo aqui do João, se tem algum João aí, ó. João, né? Eu pego um óvulo de uma doadora, tiro o núcleo, né? Pego uma célula somática aqui, de uma célula, detalhe, saudável, né? Faço essa fusão, vou fazer cultivo em laboratório, né? Vou dar comidinha
para essas células. Por quê? Porque eu sei que aquela célula que tem capacidade de diferenciação, dependendo do tipo de substância que eu dou para ela, por exemplo, pode virar cardíaco, pode virar nervoso, pode virar até da medula óssea, né? Então, e depois eu posso reintroduzir naquele meu paciente João, que estava, por exemplo, com uma cardiopatia horrorosa, né? Então, ou seja, aí eu estou clonando a célula, né, que pode vir tanto de um doador, tanto o óvulo quanto o material genético, ele pode vir de um doador, né? E depois eu vou fazer esse transplante para o João melhorar da patologia dele. Será que nesses casos você concordaria se você fosse o João? Ah? Por que a gente pode gerar essas células? Então, olha que interessante. Não se trata de clonar feto. Um monte de gente falava isso, que a gente ia matar bebê por aí para arrancar os órgãos. Eu já vi cada absurdo, como se o cientista fosse completamente descompensado, né? Também não há por que chamar este óvulo de embrião após a transferência do núcleo, porque ele não vai ter destino. Então teve uma galera da sociedade que começou a brigar com o cientista exatamente em qual fase? Aquela que você pega o óvulo oco, né, porque a gente arrancou o núcleo, e introduziu o núcleo de um doador. Então eles acham que essa fusão, pronto, já é vida, já é embrião, então você já está matando vida. Não. Lembra que ainda eu tenho que diferenciar ele por quase 5 dias, né, para continuar sendo embrião. Então, a clonagem terapêutica, qual seria a grande vantagem? Você não ter rejeição, ainda mais se o doador fosse a própria pessoa que estivesse doente. Aí o negócio seria bacana, concorda? Então, alguns aspectos éticos da clonagem terapêutica. Seria correto produzir embriões humanos, então, somente sem finalidade reprodutiva, apenas para eu conseguir célula-tronco, apenas para eu conseguir fazer células que adquiram aquela capacidade de clonagem e eu colocar numa pessoa que está doente? Se a clonagem terapêutica, será que com a clonagem terapêutica haveria comercialização de tecido produzido em laboratório? Para ir para algum lugar onde a técnica é proibida? Então, no Brasil você não pode mexer, então, mas eu vou lá, sei lá, no país B e vou lá e compro coisa, trago para cá e faço o transplante para eu ficar bom. Será que seria? Você permitiria essa comercialização? Como é que seria essa fiscalização? A clonagem terapêutica, ela prevê doação de óvulos para a produção de embrião. Será que seria ético submeter mulheres para essas técnicas invasivas só para produzir óvulos para pesquisa? Não sei. Risco do slippery slope. Estou abrindo caminhos para uma clonagem terapêutica. Não faça pequenas concessões que parece que não vai ter muita consequência em termos que são muito controversos. Isso é um dos pilares da bioética, inclusive, né? Se você ler o texto do Godin, você sabe do que eu estou falando. Riscos e benefícios para utilizar a CT embrionária. Então vamos lá. Não tem dado consistente sobre risco, muito menos sobre os benefícios ainda da gente usar CT embrionária. Os estudos estão caminhando, ainda bem. Não tem pesquisa clínica, porque uma coisa, gente, é pesquisa dentro do laboratório. Outra coisa é a aplicabilidade, que é a pesquisa clínica, tá? Com essas CTs embrionárias. Então você tem que ter aquele princípio da precaução. Não vou mexer para não dar BO. Deixa eu ter uma coisa mais certa primeiro. Existe uma grande expectativa por parte dos cientistas, mas ainda nada foi comprovado, quer dizer, a gente ainda continua estudando. E será que a sociedade está informada de verdade? Para não sair matando pesquisador por aí, né? Que não tem nada a ver? Seria justo criar um clima de expectativa para pacientes e familiares, e familiares desses pacientes, sobre, olha, o teu filho, o teu pai, a tua mãe, eles estão doentes. Existe a possibilidade de a gente fazer uma terapia com célula-tronco, mas a gente nem sabe ainda quais seriam esses experimentos básicos, porque a gente não tem ainda pesquisa clínica, né? Assim, muito bem delineada e tudo mais, né? Como eu sempre repito, as pessoas estão estudando muito. Então, ou seja, será que você deixa o cara com uma falsa impressão de que ele pode ter uma cura a um curto prazo? A gente não sabe, né? E aí eu vou deixar o estudo de caso que um monte de gente já viu, já fez e já postou no Tidia sem nem ter o prazer de assistir a minha aula. Vamos lá. Meu filho, meu mundo.
Vou ler para vocês. William Spence e John Spence, após inúmeras tentativas, geraram John William Spence. Gestação foi difícil, parto complicado e por conta dessas complicações na gestação, a Joan não pôde mais ter filhos. Então, John era o suprassumo. Esse John teve uma infância ativa, era o melhor aluno da escola. Na adolescência se sobressaiu no time de basquete, era um arremessador daqueles top, cestinha temporada universitária, simpático, loiro, olhos azuis, atlética, era o sonho das mulheres americanas, orgulho do pai e da mãe. Ai, John é o máximo. Tá bom, cadê? Aos 21 anos de idade, John, com uma super carreira promissora lá no basquete, amado, ídolo, gato, crush de metade do país americano, ele sofreu um grave acidente de carro, sendo diagnosticado com morte encefálica. Então, após 3 exames, comprovou-se morte encefálica, quadro irreversível, a pessoa está a óbito, certo? Aí chega a mãe, a Joan, loucamente, e fala: enquanto meu filho está vivo, porque ele está ligado em aparelho, eu quero que vocês façam um clone dele. E aí vem a briga. Equipe científica a favor. Vamos conseguir, nós vamos catar pedaços aí de tecido do John. Vamos pegar um óvulo, então o núcleo é John. Vamos pegar uma barriga de aluguel, a senhora vai ter o Johnzinho, né? O mini John, igual o Little Nick. Equipe científica que é contra. O clone não será aquele John que você teve, mamãe. Então aí fica a questão para vocês pensarem no assunto e para responder o estudo de caso. Aquelas 4 questõezinhas lá ridículas que eu fiz para vocês. Tá certo, pessoal? 1h36. Eu vou parando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais desse mundo de célula-tronco e clonagem, particularmente todos os aspectos bioéticos envolvidos nesses assuntos que são tão polêmicos, não é verdade? E até por conta do e-mail que o Luciano me mandou, um outro colega enviou uma música para mim também. E a hora primeiro que eu gostei muito da melodia e segundo que eu achei a letra deles sensacional. Então, eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. E não tem cunho religioso, tá? Embora esse cantor seja o Juliano Som, ele tem uma banda gospel, né? Mas é independente de religião, não fala de Deus, não fala de nada. Eu quero que você veja o som, ouça e veja a letra da música, se não é aplicada para o dia de hoje. Então, depois do e-mail do Luciano, eu falei, cara, tô lembrando dessa música, né? Meu colega já tinha me mandado, eu vou colocar para vocês aí ouvirem. E escutem com carinho e presta muita atenção na letra, né? A gente tem que olhar para os outros, a gente tem que se cuidar, a gente tem que amar, a gente tem que se doar mais para que a nossa vida faça algum sentido, tá? Então, são essas as 4 questões do estudo de caso que eu já coloquei para vocês. A gente vai se ver na próxima aula e aí eu vou colocar a musiquinha para você ouvir até o final. Quero que você ouça essa musiquinha. E vou tirar a câmera minha daqui. E você vai ver que coisa mais linda. Tá bom, meus queridos? Gratidão mais uma vez pela aula. E na terça a gente se encontra na aula da professora Raquel. Beijo no seu coração. Coisa linda.